Essa semana eu tava conversando com uma amiga minha, e em determinado momento ela falou: Nossa, Letícia, você é tão imperfeita e eu amo isso. E num primeiro momento eu fiquei olhando pra ela, tipo, tentando entender o que ela tava querendo dizer. E conforme ela foi explicando o que ela quis dizer com isso, eu fui entendendo um pouquinho mais. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu cuidava muito. Em outros momentos eu tentava esconder muito todas as minhas falhas, defeitos, imperfeições, todas as coisinhas que eu não tinha segurança. Teve vários aspectos, né? Tanto físicos quanto da minha personalidade, do jeito que eu falo. Uma época, eu tenho incidente aqui quando eu caí, quando eu era pequenininha, eu caí do carrinho, meus pais colocaram de novo e ele acabou machucando o dente quando ele nasceu. Então, eu sempre tenho que fazer alguma coisa pra esse dentinho ficar meio parecido com os outros. E no começo eu tinha muita insegurança com isso. Eu tinha insegurança até eu colocar aparelho. Eu ficava, tipo, achando que, nossa, meu dente não é bom. Enfim, várias coisas. Hoje em dia eu fico, tipo, nossa, aquilo não era nada, tipo, comparado ao aspecto geral das coisas, né? Tipo, uma vez que a gente amadurece, começa a ter mais autoconfiança, eu acho que isso tudo começa a ser tão insignificante, tipo, especialmente as coisas físicas, as coisas que eu considerava defeitos que eu tentava esconder, ou tipo, a minha pele tem que estar sempre perfeita, não pode ter nenhuma marquinha, não pode ter nenhuma textura, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E não sei, eu acho que eu fui amadurecendo realmente, entendendo que isso é irreal, não tem como. Mesmo que eu ache muito bonito, mesmo que eu veja alguém na revista com esse tipo de pele, ou esse tipo de corpo, ou um sorriso de um determinado jeito, um olho de uma determinada cor, um cabelo de um estilo assim ou assado. Não tem, tipo, muitas coisas são produzidas do que eu consumo, por exemplo, os padrões de beleza que eu considero e as coisas que eu acho bonito, geralmente são coisas que são produzidas. É uma produção de um dia, não é uma coisa que, tipo, é uma realidade todos os dias. Não funciona da mesma forma, sabe? Essa minha amiga, pra vocês terem um contexto, ela é bem mais novinha que eu, então eu entendo o que ela quer dizer. Porque eu lembro de eu olhar para as pessoas mais velhas e eu falar, nossa, como essa pessoa é tão segura de si, como essa pessoa consegue, como essa pessoa não tem problema com isso, aquilo. Tipo, eu não tenho problema com as minhas imperfeições hoje. Hoje eu não tenho mais problemas com as minhas imperfeições. Eu sei que eu sou imperfeita. Eu também tô ao redor de mim tem várias pessoas que são imperfeitas e eu sou ok com isso. Eu amo muito aquelas pessoas, eu perdoo, eu respeito as imperfeições das outras pessoas. Como que eu não faria isso comigo mesma, né? Como é que eu vou dizer que eu amo a mim mesma se eu não consigo dizer que eu amo as partes de mim que eu não me orgulho? Tá tudo bem, não são todas as partes de mim que eu vou estar, tipo, querendo expor, que eu vou querer que todo mundo veja. Não é assim, óbvio que não. Mas eu não tenho problema se aquilo vier, sabe? Eu não tenho problema em expor se for o caso, se eu achar que é para um bem maior, se eu achar que se eu dividir isso a pessoa vai se conectar melhor, vai ter um senso de esperança, vai ter um senso de que ela não tá sozinha. Eu não tenho problema em expor nem no meu blog ou nem nas minhas amizades, várias coisas que eu já tive muita insegurança ou eu achava que. Eu vejo que para algumas pessoas inseguranças e vulnerabilidades são muito difíceis de compartilhar. E tem um livro da Brené Brown que fala exatamente sobre isso. Eu acho que em português o nome é diferente, mas eu li em inglês e o nome em inglês é The Gifts of Imperfection, que é literalmente falando dos presentes da imperfeição. Tipo, como ser imperfeito gera conexão com as pessoas. Eu sou muito a favor de fazer conexões. Eu adoro me conectar com as pessoas. Eu adoro saber da profundidade das coisas das pessoas, sabe? Eu tenho intimidade a ponto de poder compartilhar esse tipo de coisa e eu não tenho problema em dividir. Talvez isso seja um aspecto da minha personalidade também, de compartilhar, mas eu gosto muito de me conectar. Eu lembro de um momento na minha vida que eu precisava muito de conexão e eu precisava muito olhar pro lado, sentir que tinha alguém passando pela mesma coisa e não tinha. E eu lembro que eu fui só encontrar algum tipo de conexão, algum senso de eu não estou sozinha em blogs onde as pessoas compartilhavam algumas coisas. É, enfim, não só a jornada pessoal delas, mas também de uma forma educativa, sabe? Até vamos lá, colocar assim como autoajuda. Tem várias pessoas que escrevem esse tipo de coisa
E teve um momento que eu estava realmente precisando de ajuda e eu tive isso pra poder correr, sabe? Se eu não tivesse isso, eu não sei se eu conseguiria lidar com as coisas da forma que eu lidei. E foi muito bom. Eu me sinto muito feliz e muito grata de que eu encontrei um lugar, um espaço que eu pensei, nossa, eu não sou a única pessoa. Eu não sou a única pessoa que tá passando por isso. Eu não sou a única pessoa que tem esses pensamentos, que tá tudo bem. Tipo, se existe outra pessoa que conseguiu lidar com isso, talvez eu também consiga. Então, essa esperança que dividir as vulnerabilidades traz é uma coisa sensacional, sabe? Tipo, se eu pudesse ser isso pra uma ou duas ou, sei lá, 10 pessoas, eu tô muito feliz, eu tô muito contente de dividir as minhas coisas pra que isso seja um espaço pra mais pessoas encontrarem o caminho delas, a cura delas e irem aos poucos encontrando isso, sabe? Se eu pudesse te dar um conselho ou uma dica, eu provavelmente diria pra você cuidar e dar atenção e tentar amar essas partes de você que às vezes você acha que não merecem amor ou que você não tem orgulho, ou essas partes assim que você tem mais dificuldade, que talvez por pela forma que você cresceu, pelas coisas que você ouviu, você teve mais dificuldade de amar, ou talvez pessoas na sua vida tiveram dificuldade de amar essa parte e você adotou isso pra você também. Se você quiser, eu coloquei algumas coisas no meu blog, alguns journal prompts, que são basicamente perguntas pra te guiar caso você queira escrever sobre isso. Eu gosto muito de escrever, que sempre me dá sempre me dá um direcionamento, sempre me dá uma... um guia. É um guia realmente pra você começar a escrever e começar a entender essas partes de você. E se talvez você ache, ai, não tem nada que eu não ame em mim. Que ótimo. Mas talvez tem partes que você poderia dar mais amor, ou poderia dar mais atenção, ou partes, enfim, que ficam ali de lado e você pode realmente dar um carinho maior. Eu escrevi alguns journal prompts, eu vou deixar o link do meu blog aqui, caso vocês queiram ler. Eu coloco no blog e coloco no Substack, então eu vou deixar os dois links. E tem algumas dicas de livro também. Tem um livro que chama Aceitação Radical. Ele é um livro que fala exatamente sobre isso. Você aceitar as partes de você e amar tudo e como isso cura essa vergonha de algumas coisas, enfim. E também tem o A Coragem de Ser Imperfeito, que é o livro que eu citei anteriormente, da Brené Brown, que também é sobre vulnerabilidade, vergonha e dificuldade de amar algumas partes da gente. Os dois são livros muito bonitos. Eu vou deixar tudo o link do blog para vocês terem acesso. Um beijo e até o próximo vídeo.